A vida do homem é uma luta constante pela existência, com a certeza da derrota. Arthur Schopenhauer. Ela sorriu para as tuas cicatrizes, não porque desejasse que elas sarassem, mas porque provavam que sangraste por ela. Disseram-te que as mulheres desejam força, mas o que elas verdadeiramente anseiam é a visão da força que sofre por elas. Schopenhauer viu-o claramente ao escrever. O defeito fundamental no caráter das mulheres é que elas não têm senso de justiça. E a justiça, meus irmãos, começa com a gratidão pelo sacrifício. No entanto, para ela, o teu sacrifício não é uma dívida, é simplesmente a ordem natural das coisas. Foste enganado não pela malícia dela, mas pelas tuas próprias ilusões. Acreditaste que, ao amá-la puramente, ao sofrer por ela abertamente, ganharias a sua admiração. Mas, na verdade, o teu sofrimento nunca foi um fardo para ela. Foi a tua oferenda. Em Sobre as Mulheres, Schopenhauer afirma: as mulheres existem, em geral, unicamente para a propagação da espécie. Isto não é uma condenação. É uma revelação, pois a propagação exige mais do que amor, exige força, resistência e sofrimento. Tu sofres, tu lutas, tu constróis, porque a tua sobrevivência se prova útil à própria vida. É por isso que a aprovação sorridente de uma mulher nunca é dada livremente ao homem despreocupado. É reservada para o homem que se quebra, que sangra em silêncio sob o peso do dever, que esconde a sua dor sob uma armadura de determinação. Ela não busca as tuas vitórias infinitas. Ela busca a tua capacidade de carregar fardos intermináveis, sem queixa. No drama biológico da existência, as mulheres evoluíram para admirar não o forte em tempos de paz, mas o forte na dor. Schopenhauer, na sua clareza brutal, avisou que a natureza fez as mulheres míopes para tudo o que está para além das necessidades imediatas. A natureza dotou a mulher para sua proteção e defesa, com a arte da dissimulação. Se os seus instintos a levam a testar a tua força através de exigências, provações e até indiferença, isso não é vilania. É sobrevivência. No seu mundo, apenas o homem que resiste conquista o seu lugar. E assim ela torna-se tanto o espelho como a forja da grandeza masculina, moldando inconscientemente o homem através do próprio sofrimento que ele acredita ter de esconder. Mas o homem moderno, criado com ilusões de igualdade e sentimentalismo, encontra-se enfurecido ou quebrado por esta verdade. Ele espera que as mulheres honrem a facilidade, a simplicidade, a vulnerabilidade. Ele esquece que a vulnerabilidade, para a mente primitiva, sinaliza fraqueza, e a fraqueza exige rejeição. A verdade a que Schopenhauer se referiu nunca foi que as mulheres são más, apenas que são leais às duras leis da natureza, muito mais profundamente do que os homens que sonham com sentimentalismo. Quando ama, ela ama com toda a força do seu ser, mas no fundo, há sempre algo egoísta, escreveu ele. Egoísta não por crueldade, mas por necessidade. E assim, irmão, quando te perguntares por que as tuas infinitas gentilezas, as tuas palavras suaves, os teus sacrifícios feitos sem orgulho passaram despercebidos, lembra-te, não foi o ódio que a tornou indiferente, é que o sofrimento sem orgulho é invisível para os seus instintos. O homem que sofre e se enfurece continua escravo. O homem que sofre e compreende, esse é livre. Schopenhauer ensinou que a própria vida é sofrimento e que os desejos humanos são pouco mais do que os fios que nos mantêm amarrados à dor. Esperar que uma mulher, uma criatura da natureza, transcenda as próprias forças que a moldaram é não compreender a vida em si. Ele escreveu: a mulher é, por natureza, destinada a obedecer, não como uma declaração de domínio, mas como uma realidade que reflete a tensão necessária entre a criação masculina e a seleção feminina. Um homem constrói, uma mulher escolhe, um homem suporta, uma mulher recompensa aquele que melhor suporta. Se sentes raiva ao ouvir estas palavras, não é porque elas são falsas, é porque ameaçam as ilusões às quais te ensinaram a agarrar. Não nasceste para ser amado pela tua ternura, pela tua doçura, pelas tuas intenções. Nasceste para ser testado pela vida, pelo destino e, sim, por ela. E quando passas nestes testes, não com amargura, mas com um sorriso de conhecimento, tu elevas-te acima do jogo invisível. Schopenhauer observou que o intelecto das mulheres tem a mesma relação com o das crianças que o seu corpo tem com o dos homens. Ou seja, está sintonizado com preocupações imediatas, com o pessoal, o tangível, a sobrevivência do momento. Ela não conspira a tua queda. Ela está simplesmente sintonizada numa frequência diferente, onde o conforto é secundário à segurança e onde o homem que permanece inabalável nas tempestades é o homem que merece devoção, não pena, nem admiração pela tentativa, apenas pelo triunfo. E o triunfo é o sofrimento refinado em força. O erro do homem moderno é que ele procura simpatia onde deveria procurar respeito. Ele expõe as suas feridas a ela, esperando cura, quando são apenas as cicatrizes estoicas que despertam a sua lealdade. Não és chamado a esconder a tua dor, porque a dor é vergonhosa. És chamado a dominá-la. Pensa como, mesmo nos contos antigos, os heróis que conquistaram os corações das mulheres não eram os mais gentis ou os mais complacentes. Eram aqueles que suportaram o exílio, a batalha, a humilhação, até a morte, e ainda assim não cederam. Aquiles que chorou, mas lutou. Ulisses que sofreu, mas regressou.
Homens que compreenderam que a dor da vida não é uma injustiça pessoal, mas um crisol para a alma. Nesse crisol, o teu sofrimento não é uma maldição, é uma forja. E se ela parece desejar o teu sofrimento, não é porque te odeia. É porque, no fundo, ela anseia por testemunhar a tua ascensão, por ver um homem erguer-se não por não ter sido testado, mas por não ter sido quebrado, por sofrer não com desespero, mas com dignidade. Quanto mais resistires a esta verdade, mais sofrerás inutilmente. Mas quando a abraçares, quando aceitares que a tua luta não é apenas inevitável, mas essencial, deixarás de implorar por aprovação e começarás a impor respeito. Não é ódio que as mulheres trazem ao espírito masculino. É um espelho que reflete se esse espírito está pronto para carregar a coroa da vida, uma coroa conquistada não no conforto, mas em cicatrizes. Ela não te faz sofrer para te destruir. Ela te faz sofrer para te revelar. E se compreenderes isto, já não temerás a sua natureza. Irás abençoá-la. O homem sábio não declara guerra à natureza das mulheres. Ele não amaldiçoa a tempestade. Ele constrói um navio mais forte. Os avisos de Schopenhauer nunca foram apelos ao ódio, foram apelos à compreensão. Ele escreveu: casar-se é reduzir pela metade os seus direitos e duplicar os seus deveres. Entende isto não como cinismo, mas como preparação. Um homem não deve esperar que a mulher mude. Ele deve mudar as suas expectativas, fortalecer o seu caráter e dominar a sua alma. Se uma mulher encontra poder no teu sofrimento, que não seja o sofrimento de um homem quebrado pelo peso das suas próprias ilusões, que seja o sofrimento de um homem que carrega a pesada coroa da vida, sem se queixar. Quando abraças a tua luta, quando a carregas sem procurar piedade, sem implorar por gratidão, deixas de ser um rapaz a clamar por validação. Tornas-te um homem que existe para além dela. A tua força não deve estar na ausência de dor, mas na sua presença. Suporta não pelo olhar dela, mas pelo teu próprio reflexo. Sofre não para ganhar o seu amor, mas para afiar o teu espírito contra as inevitáveis dificuldades da existência. E se ao fazê-lo ganhares a sua admiração, não será porque a procuraste, será porque transcendeste a necessidade dela. Schopenhauer, o sombrio filósofo da existência, ainda acreditava em momentos de beleza no meio da crueldade da vida. Ele não odiava as mulheres, tinha pena dos homens que não as compreendiam. O homem que compreende pode encontrar numa mulher não uma inimiga, mas uma força da natureza. Um vento que ou despedaça navios fracos contra as rochas, ou leva navios fortes para o vasto desconhecido. E assim, meus irmãos, deveis construir-vos como homens, que não suplicam por suavidade, onde a natureza exige força. Deveis ver as mulheres não como as juízas do vosso valor, mas como os reflexos da vossa prontidão. Se ela te desafia, se parece indiferente, se te testa, vê nisso não traição, mas treino. Ela traz a chama não para te queimar, mas para te temperar. A solução não é o afastamento, nem o ressentimento, é a soberania. Constrói a tua vida primeiro. Fundamenta-te num propósito mais profundo do que a aprovação dela. Cultiva uma força tão profunda que, quer ela te adore ou te abandone, o teu espírito permaneça inabalável. E quando te relacionares com mulheres, falo não a partir de um lugar de necessidade, mas de um lugar de plenitude. Então, e só então, viverás verdadeiramente em harmonia com as mulheres, não como um rapaz que anseia por conforto, nem como um cínico que busca vingança, mas como um homem que sabe que o amor, no seu auge, não é a fuga do sofrimento, mas o encontro de dois guerreiros que o sobreviveram. Não nasceste para ser alvo de pena, nasceste para ser reverenciado, e só através do fogo se conquista a reverência. Schopenhauer apontou o caminho. O resto cabe a ti percorrer. Mantém-te firme, sofre bem, eleva-te acima do jogo. Se esta mensagem tocou algo profundo dentro de ti, se despertou uma verdade que sempre sentiste, mas nunca conseguiste nomear, então peço que te juntes a nós. Gosta, partilha e subscreve o canal, para que possamos continuar a dizer as verdades. O teu apoio não é apenas para o canal, é para um movimento de escolha pela força, clareza e soberania. Encontrarás o link de apoio na descrição abaixo. Juntos, elevamo-nos para além das ilusões.